Olá, tudo bem com vocês? Nessa manhã de hoje eu quero deixar uma meditação que encontra-se no livro de Mateus, capítulo, capítulo, dez- capítulo 16, versículo 24. Amém, irmãos? Que vocês venham estar lendo nas suas casas. É, Hoje nós vamos falar sobre renúncia. O Senhor, Ele é fiel. E a palavra do Senhor diz no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24 diz que aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. A palavra do Senhor ela é muito importante, nós devemos aplicar isso nos nossos corações. O que é uma renúncia? Porque muitos têm levado ali a sua cruz, têm feito a obra do Senhor, têm passado por tribulações por amor a Cristo, mas se não houver renúncia, não tem salvação. Porque aquele que não renunciar, ele não é apto para ver o reino de Deus, para entrar no reino de Deus. Nós renunciarmos àquilo que não queremos, eu deixei esse copo. Esse copo, se ele não é importante para mim, se eu não tenho apego a ele, qualquer pessoa que chegar na minha casa, eu vou dar, eu posso jogar fora, eu não tenho apreço. Mas eu renunciar a esse copo que eu gosto, que eu tenho estima, para mim é difícil. Quando o Senhor diz na palavra dele que nós tínhamos que renunciar a si mesmo, nós temos que renunciar àquilo que mais gostamos. Nós temos que renunciar àquilo que fala, pastor, se for para mim renunciar, eu renuncio qualquer coisa, mas isso eu não abro mão. Então você não está apto para receber a salvação de Deus, porque a salvação é somente para aqueles que renunciam ao pecado, renuncia a si próprio, renuncia às suas ignorâncias, renuncia à sua maneira de agir, de pensar para agradar a Deus. Porque de todos os homens da Bíblia, eles teve que renunciar a algo para viver um propósito com Deus. Porque se qualquer coisa for maior do que a sua salvação, você não está apto para receber ela. Porque se Deus te pede algo e você não vai fazer, você não tem coragem de deixar algo por amor a Cristo, então aquilo está sendo maior do que o propósito da salvação. Então seu apego está naquilo e você não consegue abandonar. Então nós só abandonamos algo que seja maior, um propósito maior. Então se você ainda é cristão, você teme a Deus ou você que não é, eu quero te dizer, a renúncia é desapegar aqui de dentro. Talvez você parou de beber, de fumar, de prostituir, mas tem algo dentro de você que você não abre mão, que você tem mais apreço àquilo do que fazer a vontade do Senhor. Talvez seja uma ignorância, talvez seja uma vaidade, talvez seja uma ganância, uma ansiedade. E você deixa aquilo tomar conta de você e o Senhor está dizendo, renuncia. Renuncia que você vai ver a glória de Deus sobre a tua vida. Porque se você somente pegar a sua cruz e não renunciar, você está perdendo tempo no Evangelho. Você está perdendo tempo porque não vai adiantar, porque no dia do juiz, o Senhor vai perguntar o que você renunciou. E você pode falar que ganhou almas, que fez a obra, que foi um excelente obreiro, foi um excelente missionário. Mas se você não tiver renunciado, você não vai ver o reino dos céus. Como aconteceu com Pedro. Pedro, ele teve que renunciar à pesca. Ele gostava da pesca. A pesca era pecado, pastora? Não, não era pecado. Mas Deus não queria que ele fosse pescador, mas o Senhor queria que ele fosse ganhador de almas. O Senhor queria ele na obra. O Senhor não queria que ele voltasse para a pesca. O Senhor não queria que ele ficasse pescando. O Senhor queria que ele ganhasse almas. Como também o apóstolo Mateus. Ele era cobrador de impostos. Ele estava ali no seu trabalho. E quando o Senhor chamou ele, ele teve que renunciar ao seu trabalho para andar com o Senhor. E às vezes nós temos que renunciar. Eu estou aqui, quando eu conheci a Cristo, eu tive que renunciar a muitas coisas. A minha profissão, eu trabalhava no salão, eu sabia fazer tudo no salão, ganhava dinheiro, mas eu tive que renunciar porque Deus me chamou para a obra. Eu tive que renunciar. Foi difícil, porque era algo que eu gostava. Eu renunciei à minha vaidade, eu gostava, mas eu entendi que a minha salvação é maior do que qualquer outra coisa, então eu tinha que abrir mão. Então, quando eu abri mão, eu me senti feliz, porque eu sabia que eu estava desprendido das coisas dessa terra.
Para você receber a salvação, você vai ter que se desprender das coisas dessa terra. Porque se você não desprender das coisas dessa terra, infelizmente eu quero te dizer, você está perdendo tempo na igreja. Porque você não vai ser salvo. Porque o Senhor diz, aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz. E se você não renunciar primeiro, não vai adiantar pegar a cruz. Porque você não pode passar essa etapa. Se você não cumprir a primeira etapa é renunciar a si mesmo. Depois pegar a cruz. Não é pegar a cruz. Ah, mas eu peguei a cruz, eu estou sofrendo, pastor, eu estou fazendo a obra, eu estou dando o meu melhor. Mas se você não renunciar, se você não abandonar, você não vai receber a salvação. Você só pode receber a salvação se você renunciar a si próprio. Se você renunciar aos seus deleites. Porque tudo aquilo que te impede de buscar a presença do Senhor. E todo o propósito que Deus quer que você viva, você tem que viver. E tem coisas que você vai ter que abrir mão. Eu abri mão de sonhos, eu abri mão de vontades que eu tinha para viver com Deus. Porque eu entendo que a minha salvação é maior do que qualquer outra coisa. Renúncia é deixar aquilo que Deus quer que você deixe. Eu não sei o que Deus está te pedindo, mas você vai ter que renunciar. Porque se você não renunciar, não existe céu para você, não existe salvação para você, não existe porta de escape, não existe sacrifício mais, porque você tem que renunciar. O Senhor Jesus renunciou à glória do seu Pai para vir nessa terra, para sofrer por nós, para pagar um preço na cruz do madeiro para nos salvar. E o que você tem renunciado para Ele? O que você tem abandonado? É fácil viver o Evangelho de viver, renunciar o que eu quero, o que eu não quero, eu não renuncio. Ah, irmã, mas na minha igreja não importa, a igreja não importa, mas Deus importa. E quem manda na igreja não é pastor, quem manda na igreja é o Senhor. Ah, mas a irmã diz que não tem nada a ver, não é a irmã que vai te salvar. Quem morreu na cruz não foi o irmão da direita, mas da esquerda, foi Jesus. E se você não renunciar por causa dele, não adianta. Porque se as bênçãos do Senhor, elas estão na sua vida, não precisa de mais nada. Então você precisa confiar no Senhor. Então eu quero te deixar essa meditação. Começa a pensar. Será que você está pronto para ser salvo? Será que você realmente é salvo? Será que você tem renunciado o que Deus tem te mandado? Ou tem algo que você fala, pastora, eu deixo qualquer coisa, mas isso eu não abro mão? Então se você está com esse problema, você precisa voltar a entender a propósito de Deus. Não adianta pegar a cruz. Tem que renunciar primeiro, depois pegar a cruz. Amém? Fica nessa meditação. Que Deus esteja abençoando nessa segunda-feira. Que Deus esteja te iluminando. Fica na paz do Senhor Jesus. E que o Espírito Santo do Senhor venha estar esclarecendo ao seu coração essa palavra. Amém? Que Deus abençoe.